Hoje nós vamos cobrir a segunda parte de Samuel. Há 1 ano e meio, caminhando para 2 anos, nós temos varrido o capítulo 11 de Hebreus, versículo por versículo, pensamento por pensamento. E hoje ainda estamos no versículo 32, Hebreus 11, 32. Quantos têm a espada sagrada, a nossa bússola? Depois de exaltar o valor da fé, o autor de Hebreus diz que o que quer que nós venhamos a fazer, se entregarmos nosso dízimo, se formos fiéis vindo à igreja todo domingo, se fizermos o culto doméstico, se fizermos cânticos, pregarmos o evangelho, mas se nós não tivermos confiança em Deus, é impossível agradá-lo. Ele diz, é impossível agradar a Deus se nós não confiarmos ou tivermos fé, é a mesma coisa. E aí então ele mostra que todas aquelas pessoas que confiaram em Deus foram ricamente abençoadas por ele. Ele lista uma série de pessoas: Abraão, Moisés, Sara, Raabe e etc. E depois de uma lista extensa, ele chega no versículo 32, Hebreus 11, 32. Ele diz: o que me falta ainda dizer? Tendo dito todo esse repertório de gente, eu não tenho mais tempo para ficar discussando e dando outros exemplos. Me falta tempo. Para nós não, nós temos mais tempo do que ele e estamos aqui. Você diz, poxa, pastor, é quase 2 anos. Aí, falamos sobre Gideão, pregamos sobre Baraque, sobre Sansão, Jefité, Davi, fizemos em 3 sermões diferentes. E hoje, Samuel. E ainda tem, e dos profetas, que é a última parte deste versículo, que nós vamos pregar eventualmente quando o Senhor nos der graça. Amém? Pai querido, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Na fé de Samuel, parte 1, nós trabalhamos exaustivamente o valor da fé dos pais, da atitude dos pais na vida dos filhos. Naquela ocasião, quando fizemos a parte 1, vocês estão vendo que está lá parte 2. Na primeira pregação, a fé de Samuel, nós contrastamos basicamente a postura de Eli e a postura de Ana. A postura dos pais de Hófni e Finéias, que era Eli, o sacerdote, e a postura de Elcana e Ana, pais de Samuel. Nós vimos naquela ocasião que Eli, o sacerdote, preferiu os filhos do que a Deus. Honrou mais os filhos do que a Deus. Colocou os filhos à frente de Deus. E contrastamos, vimos que aquilo que Ana mais desejava neste mundo era ter um filho. Mas, curiosamente, ela disse que se tu me deres o que eu mais desejo, eu vou dar para ti. Eu coloco, tu és mais importante até do que o filho que porventura tu me deres. E Deus deu a ela um filho, Samuel, a quem ela colocou como mais importante do que Deus. Entregou para que a criança fosse criada em Siló pelo sacerdote Eli. E a herança de Ana foi tremenda. Nós pincelamos rapidamente, mas hoje eu queria dizer que tipo de filho Ana teve. Queria explorar com mais detalhes
o tipo de homem que essa mulher de fé teve, Samuel. O impacto dos pais na vida dos filhos é tremendo. Por vezes os filhos ainda vacilam e hesitam aí no período de adolescência, não sempre, mas algumas vezes. Mas a Bíblia promete que eu e a minha casa, por fim, honraremos ao Senhor. Pode haver dificuldade e muitos filhos, pela graça e misericórdia do Senhor, seguem exemplarmente, mas alguns ainda titubeiam, mas por fim, vence, o pai e a mãe vencem, fazendo com que os filhos honrem ao Senhor. E que honraria Samuel acabou prestando a Ana através de um serviço leal ao Senhor. Eu queria destacar nesta manhã 7 aspectos que mostram a hombridade de Samuel. O título é A Fé de Samuel. De que maneira essa fé é expressa? 7 funções ou 7 papéis que Samuel desenvolveu como homem de Deus. O primeiro, Samuel foi um dos maiores líderes que Israel teve. Ele foi o último e o mais importante dos juízes. Lembram dos 350 anos de juízes que nós pregamos aqui às quartas-feiras, algum tempo atrás? Pregamos orações em juízes e nós vimos, naquela ocasião, os 350 anos de miséria e bagaceira que aconteceu em Israel, e que o findar desse período foi com Samuel. Ele foi o mais importante. Onde está escrito isso, pastor Raik? Isso está em Atos 13, 20. O último juiz, Atos 13, 20. Tudo isso, diz Lucas em Atos 13, 20. Tudo isso, ou seja, de Abraão até o final da escravidão egípcia, tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, Deus, deu aos israelitas juízes até o tempo do profeta Samuel. Até esse tempo ele deu juízes. Samuel marca o final dessa era e o começo de um novo tempo, o tempo profético. Por sinal, Samuel foi o primeiro profeta depois de Moisés, que veio aí 400 anos atrás. Aí você tem isso escrito em Atos 3:24. Atos 3:24. De fato, todos os profetas de Samuel em diante. Então ele marca aí a abertura de uma nova fase na história de Israel. Em terceiro lugar, Samuel também foi o iniciador do seminário, não do seminário equatorial, mas o seminário dos profetas. Samuel inaugura a chamada Escola dos Profetas. A gente pode ver isso, por exemplo, em 1 Samuel 10, 5. Mas também fica mais claro, 1 Samuel 19, 20. Isso fica mais claro. Durante a perseguição de Davi por Saul, lemos em 1 Samuel 19, 20, que Saul mandou alguns soldados para prender Davi. Todavia, diz o texto, quando viram um grupo de profetas profetizando dirigidos por Samuel. Samuel era o reitor, fundador de uma escola para profetas em Israel. Quarto lugar, Samuel foi escritor canônico. Samuel registrou material que hoje está contido nos livros 1 Samuel e 1 Crônicas. Isso você pode encontrar em 1 Crônicas 29 e 29. 1 Crônicas 29 e 29. Ora, os atos do rei Davi, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente. Então, Samuel escreveu parte das escrituras que está nas tuas mãos hoje.
Quinto, Samuel foi comandante militar. Interessante a quantidade de papéis e funções que ele desempenhou. Samuel foi comandante de exército. Lemos isso em 1 Samuel 7, 10 a 13. 1 Samuel 7, 10 a 13. No início do juizado, no início do termo de Samuel, os filisteus se organizaram para atacar Israel, como era do seu costume, e tinham vencido várias vezes nos 350 anos antes. Mas diz aqui, 1 Samuel 7, 10 em diante, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram eles derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus, olha o versículo 13, belíssimo. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. Enquanto Samuel estava à frente como líder, os filisteus não prevaleceram contra Israel como tinham feito durante 350 anos antes dele. Sexto, Samuel foi responsável pela transição da teocracia para a monarquia. Samuel conduz esse processo. No ano de 1043 a.C., Samuel passa o governo da nação para Saul. São dois os momentos que Samuel faz isso aí. No primeiro momento, ele faz uma cerimônia privada e, posteriormente, ele faz uma cerimônia pública. A cerimônia privada está registrada em 1 Samuel 10:1. 1 Samuel 10:1, a cerimônia privada que o profeta faz com Saul. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor te tem ungido como líder da herança dele. Posteriormente, não se sabe quanto tempo, alguns meses depois, imagina, Samuel faz uma cerimônia com toda a nação, um ajuntamento de toda Israel. Ele convoca os israelitas e anuncia publicamente a Saul como rei do país. Lemos em 1 Samuel 10, 24. 1 Samuel 10, 24. O profeta Samuel declara: vocês veem um homem que o Senhor escolheu, não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! E assim está concluído o período de teocracia, que Deus reinava diretamente sobre o povo, agora com a monarquia, um rei no governo da nação. Sétimo e último, Samuel exerceu um governo exemplar enquanto esteve à frente de Israel. Ele elaborou uma rota que ele fazia anualmente pela nação, visitando os locais, julgando, resolvendo questões, resolvendo pendências e ensinando o povo. Onde está isso, pastor? 1 Samuel 7, 15 em diante. 1 Samuel 7, 15 em diante. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar ao Senhor. Papéis variados, sem dúvida nenhuma, um grande homem de Deus, e desenvolveu um ministério espetacular. Eu queria destacar
duas características que nós podemos emular, ou podemos seguir, imitar em Samuel. A primeira característica de Samuel que chama a atenção é santidade, e a segunda é coragem. Santidade e coragem. Samuel é o único personagem bíblico, isso a gente disse aqui na parte 1, que, como Jesus disse, qual foi a falta que eu cometi entre vocês? Parece assim que ele beira a perfeição. Lembram que Jesus, em uma disputa com os religiosos, disse: quem dentre vós me acusa ou me convence de pecado? Noutras palavras, quem mostra uma falha que eu tenha cometido? Jesus diz. Samuel diz a mesma coisa. É óbvio que Samuel deve ter falhado de alguma forma, mas até onde a gente pode ler nos escritos santos, ele teve uma vida irrepreensível. Onde Samuel desafia alguém a apontar uma falha? 1 Samuel 12, olha aí, 1 Samuel 12, versículo 2b em diante. 1 Samuel 12, versículo 12b em diante. Diz assim o profeta: eu tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se eu explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E o povo respondeu: você não nos explorou nem nos oprimiu, você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, bem como do seu ungido, é testemunha de que vocês não encontraram culpa nenhuma em minhas mãos. E o povo disse: Deus é testemunha. Então ele teve uma carreira belíssima, um ministério exemplar. A segunda coisa que a gente destaca na vida de Samuel é a coragem. Coragem de Samuel. Talvez devido a essa vida extremamente consagrada, ele foi um homem de grande autoridade e coragem. O primeiro exemplo da coragem de Samuel, ainda incipiente, ainda vacilante, já que ele é bem novinho, o primeiro exemplo é quando ele confronta Eli. Ele ainda junior, adolescente ali. Lembrem que isso deve ter sido muito difícil para ele, porque ele foi colocado debaixo da guarda de Eli, por Ana, sua mãe, desde aí 2, 3 anos. Então, para todos os efeitos, Eucana não era o pai dele, mas Eli era o pai dele. Cresceu ali em Siló. Então, deve ter sido muito difícil para o junior. E aí, Flávio Joséfos, o judeu historiador, estima que quando Samuel confrontou Eli, ele tinha por volta de 12 anos, bem tenro ainda, bem verdinho, mas ele confronta, ele diz o que o Senhor havia revelado a ele, uma revelação terrível, que Eli e sua família pereceriam. 1 Samuel 3, 11 a 15, eu peguei uma tradução, na realidade uma paráfrase, o livro, comparando as várias traduções, e essa aqui parece que deixa mais claro o que aconteceu na revelação que Samuel teve, que passou a Eli. Essa revelação, na realidade, foi primeiro dada diretamente a Eli, mas o Senhor confirmou a Samuel. Diz lá, 1 Samuel 3, a partir de 11, o Senhor disse a Samuel: vou fazer algo de espantoso em Israel. Vou dar cumprimento a todas as coisas tremendas que avisei Eli. Avisei-o continuamente, a ele e a sua família, de que os castigaria por causa dos filhos andarem blasfemando de mim, sem que ele tivesse feito nada para os impedir. Os rapazes deitavam com as moças, praticavam fornicação
com as moças que vinham adorar em Siló, e em segundo lugar, arrancavam as ofertas que eram dadas para serem queimadas. Um desrespeito absurdo. Os rapazes, Hofni e Finéias, filho de Eli, tomavam a força. Às vezes o adorador disse: mas deixa eu tirar a primeira gordura. Disse: me dá, senão eu arranco a força. Desrespeito tremendo. E Deus disse: eu vou castigá-los por causa disso, e porque Eli não fez nada para impedir, honrando os filhos mais do que a mim. Os detalhes da desgraça que se abateria sobre a vida e ministério de Eli envolvem a contaminação da arca. A arca iria cair na mão de gentios filisteus, a morte de ambos os filhos, Hofni e Finéias, eles morreriam no mesmo dia, e a passagem do sacerdócio para outra família, e por último a mendigagem de seus descendentes, seus filhos, seus netos, seus bisnetos seriam mendigos. Essa é a praga que Samuel revela fielmente a Eli. Ele deve ter feito isso com temor e tremor. 1 Samuel 3, 18. 1 Samuel 3, 18. Então Samuel contou a Eli tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que bem lhe parecer. Esse é o primeiro exemplo da coragem do jovenzinho. Há mais dois exemplos que chamam a atenção, e ambos têm a ver com a maneira como Samuel, já homem maduro, confronta o rei Saul. A maneira como ele peita o rei Saul. Primeiro confronto, primeiro racha entre Samuel, o profeta, e o rei Saul, é quando Samuel repreende Saul por ele ter usurpado a posição sacerdotal que era de Samuel. Saul foi eleito para ser rei, para ser governador civil e não autoridade religiosa. Mas Saul, pressionado por uma situação de guerra, espera Samuel até um certo ponto, ele não vem, e ele mesmo faz o sacrifício, ele executa, ele faz a função sacerdotal que não era dele. Samuel o repreende severamente. Em segundo lugar, por sinal, Samuel, nesta primeira colisão com Saul, ele diz palavras duríssimas. Se você puder me acompanhar, 1 Samuel 13, olha aí o versículo 13, diz Samuel a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor teu Deus te deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o teu reinado, mas agora o teu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, Davi no caso, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Palavras duríssimas. Dizer isso para um rei não deve ter sido fácil. E a última repreensão, a última colisão entre os dois, 1 Samuel 15, depois de algum tempo desse primeiro embate entre os dois, Samuel traz uma palavra para Saul que ele deveria fazer uma guerra contra os amalequitas. E aí então Saul faz como ele acha que deve ser feito, ao invés de obedecer fielmente. A ordem foi que ele deveria destruir a nação. Mas quando ele consegue a vitória, ao invés dele cumprir o comando, talvez pressionado pelas tropas, pressionado pelo exército, vamos poupar aqui o melhor do gado, as ovelhas, olha quanta riqueza, não vamos matar esses animais, vamos poupar. E ele traz os animais descumprindo fielmente a ordem, e também poupando o rei Agag. E aí depois dessa batalha, quando Samuel se encontra com ele, quando Samuel encontrou Saul,
Saul disse para ele: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. 1 Samuel 15, eu li o versículo 13. Versículo 14, Samuel, porém, perguntou: que balido de ovelhas é esse? E esse mugido de ovelha, o que é isso que eu estou ouvindo? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Ao invés dele dizer: eu pequei, eu errei, os soldados trouxeram. Ao invés de reconhecer o seu pecado, os soldados trouxeram, não fui eu. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus. Samuel disse a Saul: fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora tu fosses pequeno aos teus olhos. Olha a maneira sempre incisiva que Samuel, corajosa, incisiva, que ele confronta o rei. Embora tu fosses pequeno a teus próprios olhos, você se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor te ungiu como rei sobre a nação e enviou numa missão ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que lançou mão sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Saul, como sempre, liso, mas eu obedeci ao Senhor. Está aqui a diferença entre Saul e Davi. Davi dizia: pequei, estou errado. A reação de Davi sempre: eu pequei, eu estou errado, eu sou. Saul sempre é liso, sempre justificando, sempre dando desculpa. E por sinal, isso não está no meu script, mas há uma grande lição aqui, para mim e para você. Quando você pecar, diga: eu pequei, Senhor, estou errado, me perdoa. Nós nunca devemos dar desculpas. Não, a tentação foi muito forte, não deu porque eu tinha que assinar aquele contrato, senão eu ia perder muito dinheiro. Sabe como é, né? A gente tem que dar um jeito. Nunca justifique, nunca dê desculpas. Saul era mestre nisso, encontrar um caminho. Não, diga: eu estou errado, Senhor, eu estou errado, eu sou um homem pecador, me perdoa. Um coração quebrantado o Senhor não rejeita. O Senhor jamais rejeita um homem quebrantado. Enfim, isso não estava aqui no meu script, mas mostra muito bem a atitude que Samuel confronta em Saul. Aí ele diz: acaso tem o Senhor maior prazer em sacrifício do que obediência? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois rebeldia é como pecado de feitiçaria, e arrogância como mal da idolatria. Assim você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. Esse era Samuel. O fim da vida de Samuel testifica o seu caráter. Apenas 2 versículos falam da sua morte. 1 Samuel 25, 1 e 1 Samuel 28, 3. Esses 2 versículos dizem: Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu ilibada até o final de sua vida. Seu exemplo atravessou os séculos, e nós lemos no Novo Testamento a fé de Samuel. Que lições podemos tirar da vida de Samuel para as nossas vidas? 2 lições: santidade e coragem. Em primeiro lugar, devemos buscar ser como Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor, como diz Hebreus 12, 14. Tudo que desagrada a Deus deve ser banido das nossas vidas, como lemos em Gálatas 5, 19. Tudo que desagrada a Deus, isso a começar de mim, cada um de nós, tudo que desagrada a Deus deve ser banido das nossas vidas. Gálatas 5,19 mostra uma série de coisas que desagradam a Deus.
imoralidade sexual, Gálatas 5,19, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, feitiçaria, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, diz Paulo, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo que não agrada a Deus nós devemos combater. Nós não podemos nos acomodar no nosso pecado. Uma coisa que muito desagrada a Deus é falta de perdão. Enquanto eu meditava para falar neste texto, pedi que o Senhor limpasse meu coração, que não haja nos nossos corações nunca nada contra ninguém. No que depender de nós, está perdoado. Está perdoado. Isso muitas vezes não é fácil, mas é uma atitude da vontade e não da emoção, porque a nossa emoção muitas vezes é difícil nós lidarmos com ela. Mas nós devemos perdoar quem quer que seja, porque o não perdão desagrada a Deus e nos contamina. Devemos ser santos como Samuel. Em segundo lugar, devemos ser corajosos. Lemos um texto poderosíssimo em Apocalipse 21:7. Vale a pena marcar na sua Bíblia esse texto. Apocalipse 21:7 e 8. Apocalipse 21. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Interessante que vocês notaram qual é a categoria que encabeça essa lista de coisas. Ele listou várias coisas aqui: assassinos, feiticeiros, mas o primeiro ponto é covarde. Os covardes. E às vezes é difícil a gente ter coragem, não é? Às vezes é difícil a gente ter coragem. A gente pode de repente se sentir estremecido diante de uma coisa pequena. E eu queria dar um testemunho aqui. Nem sempre eu venço, mas dessa vez, pela graça de Deus, eu estava pensando nesse texto quando aconteceu este fato comigo. O veículo que eu estava dirigindo, que eu pretendo vender, um carrinho usado, antigo, furou o pneu, e eu parei numa borracharia. Estava pensando, o carro tem várias avarias, farol que não está acendendo do lado direito, carro já bem rodado, quase 170 mil, carro de 2005, um Peugeot preto, com várias, e eu preciso passar por uma vistoria lá no Detran. E enquanto eu estava esperando o cara consertar o pneu, eu estava dizendo, puxa vida, isso vai ser muito difícil fazer essa vistoria, porque tem tanta coisa errada com esse carro, né? Enquanto eu estava ali esperando o camarada consertar o pneu, na minha frente, da despachante, aí o camarada lá listando, regularizamos o seu veículo, emplacamento, uma série de coisas que o despachante, daquele cartaz fazia. Aí eu falei para o borracheiro, olha, esse camarada mora aqui, ele está aqui atrás. Aí eu, puxa, eu vou já falar, de repente ele pode me ajudar a resolver essas pendências todas. Até porque, devido ao DUT, o documento de compra e venda, ter sido perdido, tem que fazer BO em delegacia, enfim, uma série para desenrolar tudo, ele pode me dar uma mão. Aí eu chamei o camarada e disse, olha, esse carro, preciso vender esse carro, me ajuda, está tudo embolado aqui com problemas. Ele disse, mas o carro está bom? Não, o carro está bom, funciona e tal, mas tem algumas dificuldades, luz e tal. Ele disse, eu vou pegar o documento lá em cima, o documento para dar seguimento nisso aí,
E aí não te preocupa que eu dou o almoço do camarada, eles fazem vista grossa. E saiu. Eu disse, isso é corrupção. Ele saiu. Eu fiquei ali esperando. E agora? Inicialmente, você sente a pressa, mas ele acabou de concordar e a gente acabou de concordar. Eu não deixo para ele assim, não, o Espírito, não tem negócio de deixar para lá. Então eu posso dizer que a minha esposa não concordou em vender mais o carro, aí acalmou, eu não vendo, eu não vou ter que participar. Não, meu filho, você está com medo? Você está com medo de dizer para ele que você é crente, e isso é errado? Os covardes, os incrédulos, os depravados não herdarão o reino do céu. Aí o camarada dele voltou, e eu disse, olha, eu não quero que dê o dinheiro, eu não quero que dê o dinheiro, isso é errado, eu não quero. Isso é uma coisa pequena, isso é um exemplo pequeno, mas eu estou querendo mostrar para os queridos que às vezes a gente é colocado debaixo de uma pressão, e agora? Os covardes não herdarão o reino dos céus. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. É necessário, muitas das vezes, nós tomarmos posição. Isso é difícil. É um documento que é para assinar, mas não está muito certo. Você tem que dizer, não, eu não posso assinar esse documento aqui. Não é correto. É uma situação no seu trabalho, eu não sei, varia muito. É uma situação na sua casa, é uma dificuldade lá na escola, é uma luta que você é confrontado, e você tem que dizer, não, eu não posso fazer isso, eu sou crente. É o que Samuel fez. Samuel foi corajoso e confrontou quando foi necessário. Que Deus nos dê graça, que possamos buscar a santidade e sermos corajosos para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus. Amém? Por último, eu não quero dizer que eu sou chefe, forte, grande. Eu sou um pecador como os irmãos. Preciso da graça do Senhor como os irmãos também precisam. Mas nós precisamos fincar o pé diante do erro. Amém, meus irmãos?